A Grande Ilusão chegou na Netflix e vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. Para você que não assistiu ainda, na trama nós acompanhamos a Maya. Ela que serviu no exército e tem uma série de traumas por conta disso, mas a vida dela vira de cabeça para baixo após a morte do marido dela, o Joe. Isso porque ela vê ele em uma filmagem da babá eletrônica após a morte dele. Como vocês podem imaginar, isso tudo fica muito confuso na cabeça dela e ela começa a investigar o que está por trás disso e o que está acontecendo, afinal de contas. A minissérie é baseada no livro do Harlan Coben e aqui no canal a gente tem vários vídeos falando de outras produções que também são baseadas nas obras desse autor, inclusive, né, Não Fale com Estranhos, O Inocente. Eu gosto muito dessas produções e tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso. E até para quem não sabe que é baseada no Coben, gente, quando você começa a assistir a série e já assistiu outras produções baseadas nas obras dele, você faz uma certa correlação, porque tem um estilo de suspense muito característico nessas obras, então você consegue perceber uma certa correlação entre elas. É uma minissérie bem curtinha, então você já tem início, meio e fim, para quem não gosta de ficar esperando uma próxima temporada. Então sim, tudo é solucionado aqui nessa temporada, e se você gosta de suspense do início ao fim, se você já assistiu outras produções também baseadas nas obras do Coben, gente, tem muita chance de você gostar dessa série, né? Porque, como eu disse, tem um estilo bem característico ali de suspense nessas produções. A gente monta o quebra-cabeça do início ao fim e realmente só lá no último episódio que eles dão todas as peças pra gente entender o que aconteceu. Então, se você se interessou, corre lá na Netflix que já está disponível. E a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. E eu já vou começar aí com o final explicado para quem ficou um pouco perdido e eu vou contar aí meio que em ordem cronológica para poder facilitar o entendimento de vocês. E vamos começar aí falando do tempo em que a Maya serviu o exército. Ela serviu o exército e tinha ali um grupo de soldados em risco, ela já tinha perdido pessoas, estava preocupada e vem ali um veículo se aproximando. Ela teme que sejam inimigos, mas ela não tem uma confirmação se tem civis no meio ou não. Então ela decide desligar o rádio, ela não espera a ordem e ela ataca, assumindo ali o risco de que tenha civis no meio. Só que o que acontece é que o veículo não tinha inimigos e apenas civis, gente. Então ela fica ali com aquele peso nos ombros de ter tomado aquela decisão errada e de ter matado inocentes. É então que uma exposição da Maya ocorre pelo Corey, ele que descobre o que acontece e começa a expor a situação. Mas o Corey não faz o vazamento de todas as informações, porque a situação da Maya poderia se agravar bastante se ele expusesse tudo. E por que ele não expõe tudo? Ele fala ali que, por um lado, porque ele acha que a própria culpa já era uma punição suficiente para ela, mas por outro lado, ele não expõe tudo porque a Claire, irmã da Maya, procura ele para fazer um acordo, para ele não prejudicar a irmã dela. Afinal de contas, a situação já não estava boa e se ele expusesse tudo, as coisas piorariam bastante. E então os dois fazem um acordo, porque a Claire, ela trabalha para os Burkitts, ou seja, a família ali do Joey, marido da irmã dela. E o Corey quer expor a empresa deles, porque ele sabe que eles têm negócios ilegais farmacêuticos, ou seja, os remédios sem efeitos colaterais que eles omitem em ensaios clínicos falsos. E ele quer expor toda essa situação. A Claire começa a investigar tudo isso da empresa e, consequentemente, também um pouco aí do passado do Joey. E é então que o Joey mata a Claire. A Maya fica sabendo do assassinato da irmã e ela começa a investigar porque ela não acredita ali muito na versão oficial. Ela começa a investigar toda essa situação e começa a suspeitar que foi o marido dela que matou a própria irmã. Ela entra meio que numa fase de negação, mas tem muitos indícios disso. É então que ela decide confrontá-lo, mas antes ela se prepara, faz uma troca de armas ali para que ele fique sem balas. E é exatamente o que acontece. Quando ela confronta o Joey, ele se levanta contra ela e tenta disparar, mas a arma está vazia. Isso dá a oportunidade da Maya matá-lo e é isso que ela faz, gente. Então ela mata o marido dela e aí ela mente para a polícia porque ela havia visto uns motoqueiros ao redor de que na verdade foi um assalto, ali tentaram roubá-lo e aí mataram o marido dela. Só que após isso ela ganha uma babá eletrônica, coloca para vigiar a filha dela e é então que ela vê o Joey lá na filmagem. Ela fica muito assustada porque ela sabe que ela matou ele e que ele não poderia estar vivo. Então a Maya decide confrontar a Isabela, que é a babá que estava com a filha dela e no suposto aparecimento do marido dela. Só que a Isabela dá um chá de sumiço.
Então a Maya começa a investigar a situação e investigar mais sobre o marido dela. E é aí que ela descobre sobre o passado bem sujo dele. Porque o Joey no passado já havia matado o Theo, que era um garoto que começou a estudar com ele, se destacar no futebol. Ele mata esse garoto com a ajuda de alguns amigos. O irmão dele, o Andrew, não se sente bem com isso, começa a se culpar, quer se entregar para a polícia. Então o Joey vai lá e também mata o irmão dele, joga ele do navio. Depois disso, ele coloca o capitão do navio, o Tommy Dark, nas mãos dele e mais tarde ele mata esse capitão também. A Maya descobre toda essa sujeira. Mais tarde ela consegue encontrar a Isabela e descobre que a filmagem era uma montagem. Ela armou isso a mando da Judith, a sogra da Maya, porque a Judith já suspeitava que era a Maya quem tinha matado o filho dela e ela queria que a Maya pensasse que estava louca e também cometesse algum erro. Então ela armou tudo isso para mexer ali com a cabeça da Maya. E paralelo a tudo isso, gente, a gente tem o Sammy, que é aquele investigador que está investigando aí toda essa situação da morte do Joey. E ele começa a passar mal, começa a não se sentir bem, e a investigação dele remete ele aos problemas da indústria farmacêutica, dos buckets, e ele percebe que, na verdade, aqueles sintomas que ele está sentindo, na verdade, é por conta dos medicamentos que ele toma daquela indústria. Ele também descobre que foi a Maya quem matou o Joey, mas quando ele vai prender ela, eles fazem ali um acordo para poder expor toda a família Bucket e tudo o que eles fazem ali, os ensaios clínicos falsos e todas as consequências daqueles medicamentos. Então a Maya vai na casa dos Buckets, confronta eles ali pelos remédios, efeitos colaterais, também confronta eles por tudo que o filho deles fez, que o Joey fez, a morte do Theo, a morte do Andrew, a morte do Tommy Dark. Ela confronta eles por tudo isso e eles não sabem, mas tudo está sendo transmitido ao vivo com a ajuda do Sammy e do Corey, gente. E aí ela confronta eles, eles confessam ali tudo, ela também confessa sobre a morte do Joey, e é então que o filho da Judith ali mata a Maya. Então, no final das contas, a Maya morre. E eles explicam que, na verdade, ela fez isso propositalmente porque ela teria que responder, querendo ou não, pela morte do marido dela. E ela também já carregava a morte dos civis. Então, ela morre ali no final. E a filha dela fica com o cunhado dela, né? A Lily fica ali com o Ed. Então, temos um salto temporal de 18 anos e vemos a Lily bem, que ela cresceu com o carinho e amor do Ed. Ela teve uma filhinha, homenagear a mãe chamando de Maya. Também vemos o Sam e descobrimos que realmente eram os remédios ali que estavam fazendo ele passar mal, porque ele está bem, ele tem um filho com a Molly. Então, no final das contas, nós temos um final feliz em partes, mas que pode ter sido insatisfatório para algumas pessoas por conta da morte da Maya. Então, gente, como de praxe, né, eles colocam várias pistas falsas, temos vários enredos acontecendo, além dessas questões, desses arcos principais, nós temos a questão do Ed, né, descobrindo ali que a Claire tinha um outro filho, que tinha sido dado para adoção, de um relacionamento no passado. Então a gente tem esse drama aí também acontecendo, né? O Ed também muito abalado pela morte dela. E aí ele acaba se aproximando do Louis, que é esse filho da mulher dele. Também ele fica com a Lily ali no final, então a gente tem todo esse enredo, né? Todo esse drama acontecendo paralelo à história. Também temos a história do Sammy que começa a passar mal ao mesmo tempo em que ele está noivo, está prestes a ter um filho. A gente descobre sobre o passado dele, em que ele tinha perdido a noiva dele. Então tem todo esse drama acontecendo, mas por fim ele descobre ali que é só tudo fruto do medicamento e consegue ficar bem. E temos também a questão com a Maya, porque ela vive um verdadeiro drama por conta da decisão do passado dela que matou civis, gente. Então, ela não estava ali feliz e ela mergulha de cabeça em todo esse caso aí da família Bucket, do marido dela, que resulta na morte dela. Por um lado, é aquela história, né? Se ela sobrevivesse, talvez teriam ali consequências muito graves para ela e ela mesma não queria passar por isso, além da própria culpa que ela carregava e por isso ela mesma escolheu aquele destino, porque ela poderia ter escolhido reagir ali no final, mas ela realmente se entrega e ela chega a falar ali sobre ter acabado, então ela queria aquilo, gente, ela mesma já tinha preparado tudo para a Lily ficar com o Ed, então ela já tinha preparado aquele desfecho, porque ela sabia que esse era o melhor resultado para ela, mas é um final que divide opiniões, acredito que muita gente queria que ela sobrevivesse, que as coisas tivessem acontecido de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo, se ela sobrevivesse, como eu disse, teriam consequências duras aí por tudo que ela fez,
porque ela matou o marido, teve essa questão com civis que acabariam vindo à tona, né, porque a investigação também acabaria se aprofundando nessas questões, né, do que o Corey ainda estava escondendo dela. Então tinham muitas questões aí a serem resolvidas em relação a ela e a própria culpa que ela carregava, então ela mesma escolheu esse destino. Eu gostei da série, como eu disse, eu gosto muito das produções baseadas nas obras aí do Coben, elas são cheias de suspense, né, aquele verdadeiro quebra-cabeça que a gente fica montando em todos os episódios, então eu gosto bastante. Ainda não sei muito bem o que eu achei do final, mas realmente acho que era a única solução viável, e pelo menos a filha dela cresceu cercada de amor, cresceu bem, no final a gente também vê o Sammy bem ali, e eu acho que esse foi um ponto interessante. Mas deixem pra mim aí nos comentários o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram, deixa tudo aí pra eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!